8h18, então vamos falar agora da medida provisória da liberdade econômica, que reduz a burocracia nas empresas, mas a parte trabalhista foi praticamente toda retirada, né, para evitar questionamentos na justiça. Para viabilizar a votação no plenário, o relator, deputado Jerônimo Gergen, do Rio Grande do Sul, precisou enxugar o texto, que vai ser votado no Senado em até 15 dias. Com os cortes ficaram de fora alguns temas polêmicos, outros foram modificados, como as regras autorizando o trabalho aos domingos e feriados. Com um ambiente menos burocrático, a ideia é destravar a atividade econômica e gerar mais emprego e renda. Por isso, segundo o relator, o deputado Jerônimo Gergen, a medida provisória traz uma série de medidas que são consideradas importantes para impulsionar os negócios no Brasil. Vamos ouvi-lo. Se ela não é a lei ideal, ela é um grande ganho para a sociedade de um país que tem um entrave burocrático terrível, muito pesado. Eu não sei como o empresário brasileiro, especialmente o micro e o pequeno, consegue sobreviver com essa regulação que o Estado lhes impõe. Bom, uma das medidas, para destravar a economia é a dispensa da exigência de alvará prévio para pequenos comerciantes e prestadores de serviço e a criação da carteira de trabalho digital. Olha, já com a carteira física, seria importante, termos empregos. Não sei, com a carteira digital, o que é que vai mudar nesse panorama tão sombrio que nós temos aí para o trabalho. Mas, de qualquer maneira, esse destravamento é importante, né, Cláudio? O objetivo é tirar papel, né? Diminuir o volume, o uso de papel, de material físico nas relações. É simplificar. Eu acho que é boa medida, sim, e está voltada para o futuro, né? Cada vez mais a opção pela tecnologia é maior, né, entre as empresas. Hoje em dia, um dia desse assim, eu fui dar um cartão de visita, fui trocar cartão de visita, e aí alguém observou: se vocês estão protagonizando uma cena que está em extinção. Quer dizer, hoje em dia as pessoas já não trocam cartões de visita, cada um pega o celular, encosta no outro, se aproxima com o Bluetooth e passa os dados para um para o outro. Carimbo na carteira, então, Cláudio. Não, Cláudio, mas você sabe que na China, que tá toda digitalizada, toda moderna e tal, mesmo em Xangai, essa cultura de trocar cartão ainda é fortíssima. Qualquer lugar que a gente entrar ainda é fortíssima, mesmo com toda a tecnologia que eles vivem lá. Trocavam cartão com você lá, Thaís? Você entendia alguma coisa dos cartões que te davam? E todos os cartões são bilíngues. Sério? Ainda bem. E eles se ofendem. Mas eu já sei ler mandarim. Eles oferecem um mandarim cartão do sul de e do norte. visita. Se você não tiver um para retribuir, eles ficam ofendidos. Não, e várias vezes aconteceu de eu dar o meu, né? E daí eles ficavam olhando e tal, chinês, não sei o quê, né? e perguntavam, ué, mas exatamente o que você faz? Eu falei, eu sou jornalista. Aí eles davam um sorrisinho amarelo. Sabe o que eu sempre digo? Eu nunca tenho cartão, né? Eu falo sempre, eles não falam que o jornalista não tem cartão. O jornalista ganha mal, não faz cartão, né? Para não ficar sem graça ali na hora de devolver. Mas, né? hoje você não tem desculpa, porque hoje você faz pelo computador, chega em casa e é baratinho. E é inevitável pergunta, sabe quantas árvores derrubaram para fazer o seu cartão? Tem isso também agora. 100% do papel produzido no Brasil vem de reflorestamento. Mas Thaís, essa história de sorrisinho amarelo, quando a gente se identifica como jornalista, né, aconteceu comigo, conversando certa vez com o Fidel Castro. Eu estava ali conversando, a conversa até, ele estava muito bem-humorado, ele falava pelos cotovelos e tal, e em dado momento alguém falou comigo e ele percebeu que eu era jornalista. Ele olhou para mim assim, mas eu não estava ali como jornalista, trabalhava no governo e tal. E ele chegou, olhou para mim assim, mas o senhor é jornalista? Aí eu disse, eu sou, comandante. E ele disse assim, mas eu não gosto de jornalistas. Como quem dissesse assim, como é que eu estou conversando com você, gostando da conversa e se eu não gosto de jornalistas, né? Olha, mas... Aí quando ele disse isso, Thaís, eu disse assim, que para nós, presidente, eu também não gosto muito, não. Gostei de um e casei com ela. Aí ele deu uma gargalhada e tal, mas essa história de sorrisos amarelos, quando a gente se identifica como jornalista, já passei muitas vezes. Pois é. Agora, há uma pérola nessa medida provisória da liberdade econômica, que é permitir que bancos funcionem aos sábados e domingos. Na hora que os bancos estão querendo reduzir o seu expediente para 3 dias por semana, né? Brincadeira minha, ironia. Mas é mais ou menos isso, né? Que o banco quer ver o cliente à distância, só fazendo operações pela internet,
vem essa medida provisória querer permitir que bancos abram aos sábados e domingos? Isso é é brincadeira. Não, isso é uma medida marginal, porque hoje quem é que vai à agência, né? Pouca gente vai, mais as famílias de baixa renda que vão para receber o benefício e tal, mas ainda assim fazem operação eletrônica. Olha, eu conversei mas tem um agora detalhe cedinho... ainda, viu, Thaís? Tem um detalhe, apesar do banco funcionar sábados e domingos, como que é a medida provisória, o vencimento de boletos nesses 2 dias são transferidos, o vencimento é transferido para o primeiro dia útil. É brincadeira. Agora, olha, eu conversei agora cedinho com o José Ricardo Roriz, que é economista e vice-presidente da Fiesp, para perguntar para ele o que ele via de a aplicabilidade rápida das coisas que foram mudadas ali pela MP. Ele me disse assim, olha, Thaís, a MP é mais um avanço, é importante, a gente tem uma situação de regras no Brasil, de burocracia gigantesca, né? Mas ele está mais preocupado com crédito e com a ociosidade, especialmente da indústria e muito das pequenas e médias empresas, né? Que estão sofrendo mais com isso, especialmente com a falta de crédito. Então ele falou, olha, é um passo importante, mas, de novo, assim como a reforma trabalhista, assim como a reforma da Previdência, tudo faz parte de uma lista de ingredientes para fazer o bolo crescer, para fazer com que o bolo ganhe produtividade e tal, mas ainda assim ele não enxerga uma coisa de curto prazo. Eu conversei também com técnicos do governo para me ajudar a entender ali o que tinha sido aprovado. Eles já veem algumas coisas que podem acontecer imediatamente, especialmente para a abertura de empresas de baixo risco. Eles acham que esse foi um avanço importante que pode ter um efeito de curto prazo. Nesse ambiente que a gente está tendo, em que o trabalhador está virando o empresário, né, o microempreendedor, e está tentando se virar ali sozinho, criando o seu próprio produto, isso pode sim ajudar e transformar ali o negócio numa coisa lucrativa mais rápido. Na sexta-feira, viu, Thaís, a gente recebeu aqui, você estava voltando da China, a gente recebeu aqui no programa, né, Pedro? Ubel, né? Acho que o Cláudio já tinha saído, foi depois das 9, né? O Paulo Webel, que é secretário especial de desburocratização do Ministério da Economia. Responsável pela MP, inclusive, né? Ele estava contando pra gente, nessa história, eu também achei o mais relevante de tudo que ele contou aqui pra gente, essa história dos alvarás todos, isso elimina alvarás em todos os níveis de governo. Então, se o sujeito quiser abrir uma borracharia, um salão de cabeleireiro aqui em Parada de Taipas, em São Paulo, ele não vai ter de comunicar primeiro a Prefeitura de São Paulo, o Corpo de Bombeiros, depois pegar o alvará de não sei quem. É um processo que demora anos. Então, agora acabou com essa história em todos os níveis. Isso que eu achei importante. Você vai abrir um posto de combustível, é claro que você precisa de um alvará. Exato. O combustível ali, pode produto explodir, inflamável. Agora, você vai abrir um escritório de advocacia, você vai abrir um salão de beleza. Um pequeno... Não tem potencial de provocar dano ali, né? Agora, 2 coisas relevantes assim que eu conversei com técnicos do governo e também com outros economistas é que essa medida provisória ela incentiva uma concorrência entre prefeituras, especialmente, para a criação de políticas públicas para a melhora do ambiente de negócio, né? Então, aquela cidade que tiver a melhor política pública, que apresentar a maior rapidez, a maior agilidade, a maior eficiência nessa relação com o empresário e com as empresas, para que ela ganhe rapidez no seu processo, é a que vai ganhar mais novas empresas. Então, diferentemente do que a gente viu, por exemplo, do que a gente vê até hoje, com quem ainda consegue fazer alguma guerra fiscal, que é uma disputa, é uma concorrência que só causa um mal, na visão dos técnicos do governo, isso pode ajudar a incentivar políticas públicas do bem, ou seja, uma disputa pela melhor política pública para incentivar a abertura de negócios. E, segundo me disseram lá também, tem lá um baú lotado de coisas que podem ainda produzir 2, 3 medidas provisórias como essa para a liberalização do ambiente de negócio no Brasil. A gente sabe que essa é uma pauta cara ao presidente, mas especialmente ao ministro Paulo Guedes. Se bem que essa chamada guerra fiscal é um dos instrumentos, poucos instrumentos que restam a municípios e a estados menores, né, e que precisam tomar medidas no sentido de atrair investimentos para suas cidades. Por exemplo, pessoas que registram empresas em Cotia, em São Paulo, pagam menos impostos municipais. Não é menos ISS. Uhum. Em Salvador, quem reside na Bahia, muita gente aqui em Brasília, até para mim é uma surpresa. Conheci um, depois conheci outro e mais outro. Várias pessoas aqui que trabalham em Brasília
tem sede de suas empresas em Brasília, mas as empresas são registradas e pagam impostos em Salvador, porque os impostos são muito mais baixos lá. Então essa coisa da guerra fiscal favorece muito os estados e municípios que já estão numa posição de desenvolvimento mais confortável do que o restante do país. Mas que não nivelemos pelo mais alto, né? E sim pelo mais baixo. Mas os prefeitos não querem isso, né, Cláudio? Mas eles estão chegando num ponto também de esgarçamento tão grande que essa guerra fiscal não funciona mais, né? Está aí o terreno mais fértil para a discussão da reforma tributária, porque ela perdeu eficiência. Você tem uma margem muito pequena ali de negociação para os impostos, até porque, como a economia está andando devagar, a briga entre a mínima atividade econômica e a mínima arrecadação necessária para o setor público não está, essa matemática não fecha mais. E olha, antes da gente encerrar esse assunto, Rafael, eu estou aqui vendo as mensagens dos nossos ouvintes, tem um monte de gente aqui se oferecendo para te dar cartão de presente, viu? Você não vai ter mais desculpa. Agradeço aí. Valeu.